Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, aqui pela Connect TV. No programa de hoje falaremos sobre arte, cultura, entretenimento. E o nosso entrevistado desta noite é ator, diretor, cineasta, produtor do filme Lampião e os Seus Cangaceiros. Estou falando do meu amigo Bruno Azevedo. Bruno, é um prazer imenso recebê-lo aqui no Fala aí, Jô, dessa noite. Boa noite para vocês que estão nos assistindo aí. Boa noite, Jô. Obrigado pelo convite. Satisfação muito grande estar aqui. Muito bom te rever depois de tantos anos. E um prazer enorme estar no teu programa. Maravilha. Bruno, vamos falar um pouco do início da tua carreira. Você despertou para a arte nos tempos de escola, é isso? É verdade. Bom, eu estudei no Colégio Padre Anchieta, que é um colégio maravilhoso que tem aqui em Osasco. Acho que você conhece, né? Estudei lá há mais de 20 anos atrás. Eu tinha saído do SESI, onde eu estudei o ensino fundamental, né, o primário. E aí depois eu fui fazer o ginásio no Anchieta. E já tinha paixão pelas artes. Inclusive o Eudes, na época, que também foi meu professor, a gente começou a Rádio A, que era a rádio do Anchieta, onde eu tive o conhecimento e a paixão pela questão da rádio, que eu virei depois apresentador de um programa de rádio de uma grande emissora aí que tinha umas sucursais. Enfim, comecei muito jovem, fiz peças de teatro. Desde criança eu comecei a fazer testes em agências, participei de comerciais, fiz novelas, participações em novelas, e a paixão pela arte começou desde então. Hoje em dia, né, muitos jovens, muitas crianças e até as famílias incentivam a participar do mundo artístico, ou então como modelos, e é uma dificuldade muito grande, né? Você encontrou muitas dificuldades no início? Olha, Jô, na minha época, não é que eu encontrei dificuldades. A dificuldade ela sempre existiu para todo mundo durante todos os períodos. Agora, eu acho que vai muito das pessoas. Eu sempre fui muito para frente, sempre fui muito xereta de me enfiar nos lugares. Eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar no SBT, fazer coisas lá. Eu me enfiava lá, eu entrava, dava um jeitinho, conversava com fulano, ficava amigo de ciclano, do segurança, do porteiro, e acabava conseguindo entrar e ter acesso aos lugares. E construí ao longo da minha vida amizades com pessoas do meio e que sempre me deram oportunidade para eu começar. Mas como todo procedimento, eu comecei através de uma agência séria, que há muitos anos atrás, eu acredito que até hoje eles devam estar no mercado, não sei se ainda estão, mas é uma agência que se chama ProArt. Acho até importante falar o nome de alguns lugares que são sérios, porque tem muitos lugares que não são, e tem muitas meninas, muitos meninos, muitos jovens e crianças que acabam assim naquela loucura de pai, mãe, eu quero ser artista, quero ser ator, quero ser atriz, entrarem em furadas, porque tem aquela famosa agência que só quer saber de vender book fotográfico, promete um monte de trabalho e não faz. Eu nunca participei disso, graças a Deus, nunca fui vítima desse tipo de situação. Eu sempre fui bem direcionado, graças a Deus, e tive oportunidades muito legais de fazer trabalhos bacanas na TV. E você começou no rádio? Na verdade, assim, eu comecei fazendo participações na televisão e figuração e programas. No Anchieta, foi o meu primeiro... Não era um trabalho, mas era como se fosse uma oficina. O Eudes sempre foi assim, um cara visionário. Ele trouxe a ideia para o teu pai, professor Antiório na época, que queria montar uma rádio até para poder ajudar as pessoas na comunicação, né? E para mim foi uma grande oportunidade, porque você fazia parte de todo o processo de produção. Como que era construída uma pauta, como é que o programa ia no ar, você montar a parte técnica, porque assim, o pessoal que está assistindo a gente agora, que está lá no computador, que está na sua televisão e tudo mais, o pessoal só está recebendo o som e a imagem. O pessoal acha que tudo é muito simples e que, tipo, de alguma forma mágica está tudo lá. O pessoal não sabe que antes tem o pessoal que está arrumando a parte técnica, a produção, iluminação, o som, o microfone, a câmera, o tripé, todo um procedimento de produção que você precisa conhecer. O profissional da área tem que conhecer. Então, o Eudes ensinou isso pra gente. O primeiro contato, profissionalmente falando, foi com a rádio. Maravilha. E aí você foi pro mundo como ator. Ator, dublador. Aí eu comecei a fazer alguns trabalhos como ator. Sempre fui apaixonado por dublagem, sempre fui um fã de dublagem.
Infelizmente, o mercado da dublagem é um mercado muito fechado. Existe, assim, o pessoal sempre fala que tem uma panela, e é verdade. Os dubladores mais antigos, que são, de fato, os melhores profissionais que tem no mercado, eles não dão espaço para novos entrarem. E eu sempre quis entrar. Então, assim, meio que como o Silvio Santos, que tipo queria fazer as coisas e não deixava, aí o Roberto Marinho falou, então vai lá e monta a tua emissora. Eu fui lá e montei minha produtora e trouxe clientes novos para poder fazer trabalho de dublagem, e aí aos poucos a gente começou a fazer esse trabalho. Há 3 anos, a Mirage Filmes do Brasil, que é a minha produtora de cinema, trabalha com dublagem desde 2000, na verdade há 4 anos, desde 2015. E a gente tem feito alguns trabalhos muito bacanas, trabalhos para cinema, inclusive. E a gente está tentando equilibrar as coisas para a gente se firmar no mercado, porque, como eu disse, não é fácil. Existe uma resistência e o que a gente quer é justamente que todos tenham espaço, né? Tem muitas pessoas que têm sonhos, que realmente querem crescer, que querem mostrar o seu lado artístico, e tudo tem um tempo na vida, né? Esses caras que estão aí há mais tempo também envelhecem, também vão acabando saindo do mercado por uma razão ou outra, e os novos vão chegando, assim como eles também entraram um dia. Então, acho que é importante haver esse respeito, esse espaço para todos. Afinal, o sol brilha para todos, né? Com certeza. E precisa ter essa renovação, porque claro. um dia todos nós não estaremos mais aqui. Exatamente. Né? Então, se não abrirmos as portas, quem fica no lugar? Exatamente. E eu acho que é um trabalho tão bonito. O Brasil já teve o título de ter a melhor qualidade de dublagem do planeta. Então é muito importante que saibam todos respeitar e ensinar os novos, sabe? Eu acho que tem tanta gente boa, porque, de verdade, esses dubladores que são mais antigos no mercado, eles são, de fato, na grande maioria, são os melhores que existem. São os melhores profissionais, são as melhores vozes, são os caras que produzem mais rápido num estúdio. Só que nem sempre eles facilitam a vida para os novos que estão entrando. Tem muita gente que não tem paciência, tem muita gente que realmente não quer que entre novos no lugar. E isso não pode acontecer, sabe? Eu acho que precisa ter essa renovação, e eles poderiam muito contribuir para que isso acontecesse e não dificultar. Porque se daqui a pouco todo mundo morre, o que acontece? Quem que vai ficar? Né? E é um trabalho tão bonito que é feito no Brasil. Tem produções que, se você assistir dublado, acredite, é melhor do que o próprio som original. E isso a gente já viu depoimentos de produtores lá de fora falar, nossa, o filme que nós produzimos aqui, a versão brasileira dublada é melhor do que o nosso aqui. Porque realmente é um trabalho muito bonito que é feito. Maravilha. E você, assim, como dublador, quais os trabalhos mais marcantes que você fez? Eu não fiz muitos trabalhos, porque, como eu disse, assim, existe uma resistência. Mas tem alguns desenhos animados que estão na internet, de um cliente nosso que a gente faz, que eu faço algumas vozes, que é muito legal. A gente tem, assim, pelo menos uma variedade de vozes, que é onde você acaba demonstrando a tua capacidade criativa, né? E tem muita locução e muita narração de documentários, que isso daí eu faço até por conta de uma voz de narrador que eu tenho, então fica mais fácil do que você fazer trabalhos de dublagem. Eu sempre me dediquei mais para a direção, que é o que eu realmente gosto de fazer, mas pela paixão à dublagem, eu acabo, quando tenho uma oportunidade de fazer uma pontinha aqui ou ali, eu acabo fazendo. E, enfim, basicamente é isso. E você também é roteirista, né? Como funciona essa parte de fazer o roteiro das produções? Pois é, agora nós estamos trabalhando no filme do Lampião, que conta a história dele. Conforme eu estava te contando antes da gente começar o programa, aqui nos bastidores, o povo brasileiro tem uma certa deficiência cultural, que é a não valorização à história do nosso próprio país. Então, assim, é muito complicado você conversar com o povo brasileiro a respeito da nossa história. O pessoal não sabe. Se você falar assim, nossa, o que aconteceu na Guerra de Canudos? O pessoal vai achar que é a questão da proibição do canudo de plástico agora no mercado. Tipo assim, o pessoal não vai nem sonhar o que foi Guerra de Canudos. Não é verdade? Então, assim, a história de Lampião é de uma grandeza cultural para o país que as pessoas não fazem ideia. Eu estou trabalhando nesse projeto há 7 anos. São 7 anos de muita pesquisa. Pela primeira vez na história, a família de Lampião, a dona Expedita Ferreira, que é a única filha que Lampião e Maria Bonita tiveram,
ela e as filhas, né, e a responsável pela herança do cangaço para a família é Vera Ferreira, que é uma das minhas maiores amigas e mais queridas amigas. Pela primeira vez, a parceria entre a família de Lampião com um produtor de cinema que quer realmente contar a história verdadeira do que aconteceu. Porque tem muita história que foi contada até hoje que não é verídica. Teve um juiz que foi dizer que Lampião era homossexual e que ele e os cangaceiros tinham relacionamentos sexuais. Enfim, coisas assim que tipo, não tem cabimento. Uma outra escritora escreveu absurdos de Maria Bonita. Sabe? São pessoas que sem embasamento nenhum falam coisas que não percebem o tamanho do impacto que isso causa na história. E sem falar que nós estamos falando de uma memória viva, de uma pessoa que há pouquíssimo tempo deixou essa terra e que a família está toda aí, sabe? Então, esse trabalho de roteiro que você falou é um trabalho de muita pesquisa, é um trabalho de muita responsabilidade. A gente não fez o filme até agora porque ainda faltam informações que são de extrema importância para a gente compor o conteúdo da história, para só depois a gente produzir. Porque não dá para você contar uma história fictícia, mentirosa, como aconteceu recentemente. O meu colega de cinema, o Breno Silveira, que fez Os Dois Filhos de Francisco, que fez a história de Luiz Gonzaga, ele contou uma história sobre o cangaço, que acabou virando Entre Irmãs, né, que é o nome que foi dado, aonde ele faz uma alusão direta de Lampião e Maria Bonita, só que de uma forma completamente fictícia. Tudo bem, existe a licença poética para você contar, basear uma história em fatos reais, mas você transformar aquilo numa ficção. Existe? É claro que sim. Só que a gente está lidando com história. Você imagina o que aconteceria com James Cameron se ele tivesse contado a história do Titanic se passando num avião Boeing 747 e não num navio? Entende? São essas coisas, não tem como você alterar a história. Colocaram lá o Lampião com o nome de Carcará, Maria Bonita com o nome de Luzia e a dona Expedita, que é a única filha que eles tiveram, como Expedito. Como se ninguém fosse notar. Tudo bem, é a licença poética, ele tem todo esse direito, mas o impacto que isso causa na história, para quem não conhece a história e vai assistir o filme achando que aquilo é história, é irreversível. E você tem esse compromisso também de trazer a realidade e a verdade para o seu espectador, né? Exatamente. E, por exemplo, nós estamos aqui na cidade de Osasco, no estado de São Paulo, onde tem a maior concentração de nordestinos no Brasil, a cidade de São Paulo. Se você andar aqui em Osasco, em qualquer lugar que for, qualquer representação que você tiver, ou alusão ao Nordeste, Casa do Norte, alguma coisa do tipo, CTN, que é o Centro de Tradições Nordestinas, que é um lugar incrível, você vai ver lá que a alusão que liga aquele local ao Nordeste ou ao povo nordestino é um chapéu de cangaceiro. Em qualquer lugar que você for, até no sul do Brasil, você vai ver lá aquilo, um chapéu de cangaceiro. Então nós temos isso porque o cangaço tem um impacto muito forte na cultura nordestina e representa o Nordeste de uma forma incrível. Em qualquer lugar que você for, o nordestino que se assume nordestino, ele bota um chapéu de cangaceiro na cabeça. Aí as pessoas falam assim, mas o cangaceiro era bandido, ele era assassino, era estuprador? Não. Tem muitas coisas que sim, que foram feitas de forma errada, que precisam ser mostradas, mas tem muita conta que foi colocado nas costas deles e que eles não têm que pagar. E essa parte da cultura, que realmente a gente vai para o Nordeste, a própria figura do Padre Cícero com o chapéu de cangaceiro. Exatamente. Né? Então são coisas que marcam mesmo e às vezes a conduta de um ou outro não é a conduta de um povo inteiro. Né? Você não pode, aquela coisa, os bons pagam pelos ruins. Se a gente parar para pensar, hoje em dia, a nossa realidade não é uma coisa assim tão diferente. É muito comum você ver em algumas comunidades, algumas favelas, os moradores defenderem ou passarem um pano para bandidos que moram ali. E muitas dessas pessoas acabam, às vezes, protegendo eles porque confiam mais neles do que na própria polícia, em alguns casos. Naquela época não era tão diferente. Então, eles eram contraventores, eles eram fora da lei, só que eles eram pessoas que acabavam tirando dos que tinham mais e que agiam de uma forma colonialista, como até hoje existe no Nordeste ainda, sobre os mais pobres. Então, era aquela. Para você ter ideia, essa é uma pergunta que toda vez que eu dou entrevista a respeito desse assunto, eu faço e lanço no ar para quem está ouvindo.
Se você está na sua casa com seus irmãos, seu pai e sua mãe, a sua mãe é assassinada, o seu pai é assassinado, quando você e os seus irmãos saem de sua casa para ir até Juazeiro do Norte, pedir para Padre Cícero rezar para mandar chuva no sertão que estava naquela seca desgraçada que sempre assola o Nordeste. Você volta e encontra tua mãe e teu pai assassinados porque a família mais rica da cidade, que era teu vizinho, querendo tomar tuas terras, assassinou os dois. O que vocês fariam no lugar desses irmãos que tiveram seus pais assassinados? Eles foram atrás de justiça, pediram ajuda para a polícia, para delegados, para juízes e disseram que não tinham o que fazer porque não tinha testemunha, porque na verdade ninguém queria ir contra a família mais rica. Eles se armaram e foram se defender. Então assim, eu não estou dizendo que eles estão certos, mas naquela época, o que você faria? Essa é a pergunta que nós vamos fazer. Não fazemos nenhum tipo de apologia a nada, nós não fazemos nenhum tipo de alusão ao que é certo e ao que é errado. A arte, ela causa a discussão. Então, a nossa intenção é mostrar o que aconteceu e deixar as pessoas tirarem suas conclusões. Maravilha. Bom, pessoal, o papo tá gostoso, tá descontraído, mas nós precisamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com o Fala aí, Jô, dessa noite. Estamos de volta com o Fala aí, Jô, entrevistando o Bruno Azevedo, cineasta, aqui de Osasco e que está fazendo sucesso agora no Brasil todo. Bruno, a gente estava falando do projeto do Lampião, você estudando, fazendo roteiro. Agora, e a produção? Essa é uma produção cara, né? Não tem como contar toda a história do cangaço em um único filme. Então, a nossa intenção é fazer 3 filmes, fazer uma trilogia dele. Mostrando desde o início quem era o Virgulino Ferreira da Silva e seus irmãos, sua família, né? Aquela história daquela família simples de sertanejos que moravam no sertão do estado de Pernambuco, lá na cidade, hoje na região de Serra Talhada, e mostrar como ele se tornou o maior cangaceiro do país e do mundo, conhecido no mundo. Você sabia que até no Japão tem HQ, revista em quadrinho de Lampião? Acredite, é sério. Eu fiquei besta na hora que eu ouvi. Eu falei, cara, é sério. É sério. Então, assim, é uma produção muito grande. Nós vamos fazer o primeiro filme, que conta a história de Lampião, como tudo começou. Depois tem o outro que vai até a morte dele. E depois tem o último filme, que conta a história de Curisco, o fim do cangaço, que é quando Curisco tenta vingar a morte de seu fiel amigo, Lampião, que foi o capitão, né? E tenta mostrar como tudo aconteceu para chegar ao fim do cangaço. A vingança que ele tenta, que ele mata um monte de pessoas inocentes, achando que estava vingando a morte de Lampião, na verdade não estava, e depois até o fim do cangaço. É uma produção que demora tempo, a gente estima aí para cada filme pelo menos 8 meses, de 8 a 10 meses. A gente tem um processo de pré-produção que vai por volta de uns 2 meses, de 60 a 90 dias de pré-produção, que é o processo onde os atores vão para o Nordeste, fazem um laboratório para poder aprender a falar com sotaque. Tem cangaceiro que é do estado de Alagoas, tem cangaceiro que é do estado da Bahia, tem outros que é de Pernambuco, Rio Grande do Norte. Acredite, o nordestinês não é uma coisa só. Tem sotaque. Bom, aqui em São Paulo a gente vê, tem gente em São Paulo que cada um fala de uma região, fala com sotaque diferente. Lá a mesma coisa. Então, os cangaceiros que são da Bahia têm que ter o sotaque baiano. E eu costumo dizer que tem 2 tipos de baiano também. Tem o baiano Caetano e o baiano Ivete, né? Ivete é aquela coisa que é mais assim aperreada, né? E Caetano é aquela coisa mais assim, mais tranquilo, né? Então, tem todo um acento específico. Então, esse trabalho de pesquisa é muito minucioso. A gente não pode errar, porque pra gente aqui que vai estar assistindo o filme, vai ver e falar assim, pô, que legal. Mas eu não posso pegar um elenco global, por exemplo, só porque é famoso, e botar lá e falar com sotaque carioca ou paulista, né? Precisa ser realmente o mais fidedigno possível. E sem falar que tem muita gente que a gente vai usar no filme, que é elenco local. Então, vai ter muita oportunidade para atores e atrizes que são das cidades onde nós vamos passar. Nós vamos rodar o filme em 5 estados diferentes. Maravilha. E tem início já para a produção?
Se tudo der certo, como nós estamos esperando, a nossa intenção é que no ano que vem a gente comece a filmar. A gente acha que com essas mudanças que estão havendo agora na Ancine, o Ministério da Cultura foi fechado, então hoje os bons estão pagando pelos ruins. Tem muita coisa errada que foi feita que precisa ser apurado. Então, assim, o cinema nacional está passando por um momento complicado. Mas tem que passar por essa triagem, tem que ter essa limpa mesmo, para que o produtor cultural nacional possa realmente fazer as suas produções de forma correta. Eu acredito que isso vai levar mais alguns meses. O nosso projeto já está inscrito, já está com tudo bonitinho, porque tem todo um trâmite que tem que ser feito de uma forma burocrática. Então, toda essa parte já foi feita. Agora, o que a gente precisa é da liberação, acreditando que com essas mudanças no governo a gente consiga logo. Só que é muito complicado a gente dar um cronograma fiel. Eu já fiz isso inúmeras vezes, contando com outras situações atrás que não aconteceram. Então, eu aprendi o seguinte: está encaminhado, na hora certa vai sair. Bom, deixa eu te falar, você que está dentro do mundo da arte, com essa experiência hoje na cultura, em relação às políticas de cultura, o que você me diz sobre todas essas controvérsias que cercaram aí a Lei Rouanet, as mudanças que o novo governo fez e a própria lei de incentivo à cultura? Olha, Jô, eu acho que tudo isso que está acontecendo é extremamente necessário para o nosso país. Eu acho que, aquilo que eu falei, os bons acabam pagando pelos ruins. Mas nós tivemos muitas produções superfaturadas, nós tivemos muitas produções que não tiveram prestação de contas. Quando o Paulo Rouanet criou a Lei Rouanet no governo do Collor, ainda em 92, era uma lei assim muito bacana, que ela foi sendo amadurecida durante os últimos anos, com a intenção de melhorar e facilitar a vida do produtor. Porém, de uma forma bem curta, para poder quem está assistindo entender como é que funciona, a Lei Rouanet, ela permite que quem está patrocinando, por exemplo, a empresa X, ela entra com um patrocínio, ela já tem obrigatoriamente que pagar impostos ao governo. Então, quando a Lei Rouanet ela é acionada, é porque um projeto cultural foi inscrito, passou pelo crivo da cultura, foi aprovado e disse o seguinte: este projeto está apto a captar dinheiro via Lei Rouanet. Então a empresa pega um certificado, a produtora pega um certificado, bate na porta das empresas, seja ela qual for, e pede um patrocínio. Aquela empresa que vai, de repente, ter que patrocinar, ela desconta a porcentagem de 4%, de 4% a 6%, depende da categoria, do valor do imposto que ela pagaria para destinar à cultura. Então vamos supor que uma empresa tem que pagar lá 100 milhões de reais de imposto no ano. Ela vai tirar lá 6%, né, desse imposto, que são 6 milhões de reais, e vai destinar para uma produção. Só que ela já está abatendo aquilo do imposto. Então a contrapartida dela já é essa. Mas no Brasil, aquela coisa do jeitinho brasileiro, de querer levar vantagem em tudo, as empresas ainda condicionavam a produtora a fazer publicidade dela. Então, a gente acabava ficando amarrado contra, de repente, uma outra empresa que, de repente, queria pagar pela publicidade, que é uma verba que a gente chama de dinheiro bom, que é um dinheiro que não entra para a produção, e sim pelo espaço, pelo veículo, que nem a gente acabou de sair de um comercial, você tem os seus anunciantes. A mesma coisa na produção. Se você faz um filme que você vê lá uma marca de refrigerante, uma marca de ketchup, uma marca de automóvel que está dentro daquilo ali, eles estão pagando para aparecer ali. Então, quando você usa da Lei Rouanet para você veicular a marca de alguém que, na verdade, já tem a contrapartida de abater no imposto, ele está ganhando duas vezes, a gente não. Então, essa lei está sendo revista, porque tem muita coisa errada. Então, o produtor acaba não conseguindo atingir os seus objetivos, acaba não conseguindo produzir da maneira que deveria, e para a gente dificulta muito. Então, tem que passar por esse processo de triagem, esse processo de limpeza, porque eu acredito que depois que tudo isso passar, vai melhorar e muito para a gente que produz. Porque, na verdade, você teria duas formas de captação e que as empresas acabam transformando numa só. Exatamente. Né? E você perde a oportunidade de ter o patrocínio. Exatamente. E, ao mesmo tempo, a empresa já teve o benefício. Exatamente. Por exemplo, bancos. Às vezes você pega um banco que entra com uma lei, principalmente os bancos estatais. Nós temos dois.
Então, um desses, ele entra lá e fala assim, tudo bem, mas a gente quer aparecer lá. Tudo bem, mas você tem que pagar. Não, mas eu já estou pagando na lei de incentivo. Tudo bem, então a gente coloca o teu nome nos créditos. Ah, não, mas eu quero aparecer numa cena. Você tem que pagar, então, para você aparecer numa cena. Então, é o que a gente está fazendo com um dos bancos, que abre a cena do filme, que teve uma tentativa de assalto dos cangaceiros na cidade de Mossoró, que tentaram invadir um banco. E eles queriam, na época, que fosse feita a cena sem que... Eu falei assim, não tem como. Eu posso colocar um banco atual lá e falar que aí eu estou usando a minha licença poética. Mas se a gente vai seguir a história, eu preciso mostrar o banco e, para isso, eu preciso que vocês paguem por isso. Então, assim, é muito complicado. Mas você falou exatamente a analogia perfeita da situação. Você não pode ter duas captações porque os caras te limitam em uma só. Entendi. E a gente tem visto que uma grande chiadeira com a mudança, né? Limitações, pessoal contra, e ao mesmo tempo pessoas que fazem essas grandes produções, principalmente produções teatrais, Sim. que vêm reclamando que não vão ter tanto recurso, falando que vai acabar, que não vai ter mais emprego. Como que você vê essa parte? Eu acho que é muito complicado tudo isso, Jô, porque antes a Lei Rouanet ela te permitia captar até 60 milhões de reais para uma produção teatral. A gente está falando de um filme que vai empregar mais de 600 pessoas numa produção. Eu não estou de forma alguma querendo desmerecer nenhum trabalho de produção teatral dos nossos colegas, não é isso. Mas existem produções cinematográficas e produções teatrais que são muito superfaturadas. Um diretor... a gente tem os nossos sindicatos, tem o SATED, tem o Sindicine. Para um espetáculo teatral, o SATED, que é o sindicato dos artistas, né, de espetáculos, eles têm um piso que tem que ser respeitado. Tem diretores que querem receber o teto e o céu é o limite. Então, assim, os caras jogam assim o preço lá em cima. Não estou dizendo, tipo assim, tem quem pague? Ok. Se você for trazer um Steven Spielberg para dirigir um filme aqui, o cara vai te cobrar 100 milhões de dólares. Entendeu? Com esse dinheiro você faz 10 sagas de filmes nacionais aqui. Entendeu? Eu acho só que é muito injusto. Eu acho que tem muita coisa que pode ser feita com muito menos dinheiro. E os caras jogam tudo lá em cima, porque assim... E é uma classe que realmente é complicada. É muito complicado. Porque os caras, eles gastam muito dinheiro, fazem coisas assim legais. As produções teatrais no Brasil são incríveis. São incríveis. São Paulo tem tido assim, um público de teatro muito fiel. E tem crescido cada vez mais. É muito bacana. Só que os caras gastam muito dinheiro. Sabe, tem uma produção que está aí em cartaz agora que os caras arrecadaram 28 milhões. E a produção nem é nacional. A Lei Rouanet é para produzir produção nacional. Então, assim, não quero criar polêmica, dando nome... Porque são colegas, tem colegas que trabalham lá, mas eu não acho justo. Entendeu? Se a Lei Rouanet foi criada para produzir nacionalmente, por que você paga 60% de royalties para uma produção estrangeira? É isso que esse governo novo tá vendo. Então, assim, é aquela questão. O pessoal sempre fez uma farra no Brasil. Era aquela bagunça, tipo o caso da Mãe Joana. Tem dinheiro, vamos pegar, vamos gastar e vamos fazer. Só que não é assim. O produtor que está começando, o artista que está querendo fazer a sua produção, ele não tem espaço. Não tem espaço, não tem patrocínio e não consegue... E se você não coloca um artista de referência nacional para poder dar as caras... Nenhuma empresa patrocina. Então, isso que o novo governo colocou, para poder diminuir o valor de captação, é para aumentar o número de produção. Você quer ganhar mais, então você vai ter que produzir mais. E eu não acho errado, não. E eles estão pretendendo moralizar, né? Inclusive essa distribuição que realmente acabava deixando o pequeno produtor injusto de lado, claro, né? E as produções nacionais, principalmente as menores, são justamente aquelas que empregam mais, porque são a grande maioria, né? E tem muita gente boa no mercado que só precisa de uma oportunidade. Eu, com esse filme, fazendo as minhas viagens de pesquisa no Nordeste, quando você chega lá e você começa a ver uma série de coisas, você vê as pessoas fazendo filas nas portas dos locais aonde a gente está passando com a produção do filme, que o pessoal fica maluco.
o pessoal fala assim, nossa, é uma oportunidade para fazer, é uma oportunidade para isso, oportunidade para aquilo, e tudo que eles querem de verdade é ter uma chance para produzir. Então agora, eu acho que isso vai aumentar significativamente. Maravilha. Bom, pessoal, estamos chegando no final, né? O programa tá bom, gostoso, você viu que é muito papo, né? Descontraído. Meia hora acho que não dá para conversar sobre tudo. Mas quando o Lampião estiver ficando pronto, você volta para divulgar, para falar, para convidar o nosso telespectador para o filme. Claro. Mas, Bruno, para a gente terminar o nosso papo, uma mensagem para a juventude que está aí querendo entrar no mercado de trabalho, que tem um fascínio imenso pelas artes, pelo cinema, pela TV. A gente vê que os cursos de rádio, TV, cinema, teatro são super procurados nos dias de hoje. A sua mensagem para essa juventude? Bom, para você que sonha com isso, que sonha com a arte, com a cultura, existem muitos casos de famílias que apoiam, que incentivam, que dão toda a ajuda possível para que vocês sigam nessa carreira. Tem outros casos que não dão tanto apoio, que não querem que sigam nessa linha. Procurem sempre seguir o coração de vocês. Existem dificuldades, elas são inúmeras, acreditem, mas eu nasci em Osasco, fui criado aqui em Osasco, eu estudei aqui em Osasco, inclusive tive o prazer, já falei, estou repetindo, de estudar no Colégio Anchieta, e eu encontrei muitas dificuldades. Eu me formei em cinema, eu montei minha produtora de cinema, conheço todo o mercado hoje e o mais importante, o mercado me conhece. Então, não desista. Eu enfrentei muitos desafios e ainda enfrento. Não é fácil. Estou longe ainda de falar assim, encostei o burro na sombra. Ainda estou na luta, ainda estou ralando pra caramba, mas lutando indo atrás já é difícil. Imagina se você sentar e não fazer nada. Então, não desista dos seus sonhos. Se você acredita, e acredite, não tem diferença do tamanho do sonho. Tem gente que sonha em ter um tênis novo, uma roupa nova, um carro, uma mansão ou ser ator de Hollywood. O que diferencia uma pessoa da outra não é o tamanho do seu sonho, e sim o tamanho da sua atitude para tornar isso realidade. Então, se você sonha, vai atrás, porque só depende de você. Maravilha. Bruno, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela sua presença. Bom, pessoal, eu entrevistei essa noite o cineasta Bruno Azevedo, osasquense, produtor, ator, dublador e uma grande personalidade aqui da nossa cidade, que venceu e vai logo mais estrear Lampião e seus Cangaceiros. O Fala aí, Jô, dessa noite fica por aqui. A semana que vem a gente volta. Até lá, aqui, pela Connect TV.